Ele une música e poesia, é professor de literatura, escritor, letrista e é carioca. A literatura é sua paixão desde a infância. Morou no lendário Solar da Fossa, onde conviveu com diversos artistas. Destaca-se como um dos mais referenciais letristas da música popular brasileira. Ao lado de João do Vale, criou sua primeira composição, Eu Chego Lá, e chegou. Com outros parceiros como Sueli Costa, João Bosco, Fagner, Moraes Moreira, escreveu outros grandes sucessos, como Jura Secreta, Festa do Interior, entre muitos outros. Suas músicas tiveram intérpretes de peso, como Elis Regina, Gal Costa, Simone, Emílio Santiago, Edu Lobo e muitos outros. Como escritor, também deixa sua marca desde os anos 1970. Para lembrar seus 50 anos de carreira, está lançando o livro Fôlego, que reúne 70 poemas, além de um CD, o encontro inédito de Roberto Menescal e Abel Silva. Nosso convidado de hoje é o compositor e poeta Abel Silva. Abel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, minha querida. Um grande prazer ter você aqui, comemorando seus 50 anos de carreira, que parece que foi ontem, não parece? Anteontem. Parece porque quando a gente realmente vai se descobrindo no que faz, o seu trabalho é você mesmo, o seu trabalho, o seu patrão, né? Você é o barco, o mar e o marinheiro, as três coisas todas no que você faz, que é basicamente o uso da palavra, né? A palavra é a minha arma na vida, né? E a poesia, basicamente, embora eu tenha começado a escrever prosa, escrever um romance chamado O Afogado, olha que tristeza. Isso dos idos 60, final dos anos 60, não exato, foi? Que foi tinha muito 20 e poucos apropriado, anos. inclusive, para aquele momento, não foi? Mas eu preferia não ter escrito. Mas não existe arrependimento sobre isso. Então eu tive a coragem de, tão jovem, tão imaturo, com tão pouco conhecimento da vida, querer escrever um romance de geração, que era muito comum naquele momento. Eu tinha acabado a minha fase do Solar, o famoso Solar da Fossa, que tem esse nome horrível, mas era um lugar extraordinário, era um prédio que teria sido uma casa de fazenda imenso, e ali morou toda a minha geração de artistas, de Tim Maia a Paulinho da Viola, de Caetano Veloso, a Maria Gladys, de Antônio Pedro, a Guarabira. É uma coisa muito forte aquele encontro de pessoas das várias áreas, não é? Ali eu conheci grandes atores, grandes atrizes, cineastas ainda sem filmes, naquele sonho de fazer cinema. E saiu já um livro da história desse... Tem um livro sobre o Solar da Fossa, muito interessante. E o autor diz que, na verdade, todas aquelas pessoas realizaram os seus sonhos. Eu acho interessante. E se você reparar, foi uma geração muito potente, porque dali saiu gente para todas as vertentes da cultura e todos eles fizeram nome na história daquilo que pretendiam fazer. A geração que está agora estamos nos nossos anos 70. Isso. Os anos 70 das nossas vidas. Porque aqueles foram os anos 70 do século XX. Era o século que estava fazendo 70 anos. Agora somos nós. E eu tenho olhado com grande carinho essa geração, com grande respeito. Agora, então, que o Brasil dá essa sacudidela assim na gente, a gente vê o quanto já vivemos e o quanto ainda temos que viver. Porque, como dizia meu querido Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, nosso maior poeta. Nosso maior. O Brasil não é para principiantes, sabe? O principiante demora muito a entender a complexidade. E a única coisa que eu tenho conseguido dizer aos meus filhos, aos meus sobrinhos, aos meus amigos mais jovens e às minhas amigas, é que o Brasil é muito maior do que qualquer momento, do que qualquer pessoa, do que qualquer líder. O Brasil é grande. E que nós precisamos reencontrar, sabe, aquele desejo dos nossos mestres, que eles colocaram um objetivo para nós, como Brasil, como povo. Seria a fundação da primeira civilização mestiça da história da humanidade. Eu acho esse ideal o mais lindo possível. Foi o momento que nós somos
resultado de, chamemos de raças, mas povos, diferentes culturas, diferentes cores, diferentes línguas, que se juntaram num determinado momento, juntaram explorando um ao outro e vivendo e desconhecendo e conhecendo e aprendendo e criando esse fenômeno que é o fenômeno da mestiçagem, que as pessoas não pegavam avião para ir para outro lugar, namorar. Agora todo mundo quase é mestiço, mas não há nenhuma outra possibilidade de civilização ainda mestiça tão clara como a nossa, porque existem muitos povos na Europa, com várias raças ali, mas elas não se misturam. Elas não se misturam. Aliás, eu acho que se Israel e a Palestina se misturassem, fizessem um povo mestiço, seria a única possibilidade de salvação. Talvez acalmasse muito os ânimos e as coisas pudessem ter um outro rumo. Exatamente. Concordo com você. Voltando um pouco à sua história, você nasceu em Cabo Frio, como eu disse, mas foi criado no Rio de Janeiro. Você veio pequeno? 2 anos, por aí. O meu pai foi, porque ele já foi embora, o pastor metodista. Eu esclareço bem que o pastor evangélico, que ele era bem diferente dos pastores agora, e eu não quero fazer julgamento dos pastores de agora. Estou querendo dizer apenas que os evangélicos eram os metodistas, presbiterianos, batistas e Assembleia de Deus. Era o máximo que se tinha. Só 4. E com outra perspectiva completamente diferente. Não havia que milagre. Se mantém nessa posição até hoje, esses segmentos que você citou. O restante é uma outra história, digamos São assim. os sedimentos clássicos que vieram da revolta protestante. Tem esse nome de protestantismo, porque foi uma revolta contra o momento do catolicismo que vendia realizada por Martim Lutero há 500 anos. Exatamente. Mas é um outro capítulo. Né? A gente vê que grandes líderes ocidentais, como o próprio Martin Luther King, Martinho Lutero, o nome dele. Isso. Né? Ou seja, o protestantismo, esse que eu citei aqui no Brasil, teria vindo dos anglo-saxônicos e dos americanos, principalmente. É parte fundamental numa história da minha vida que me emociona muito, porque o meu pai contou que ele foi ser pastor evangélico dentro do seguinte acaso do destino histórico da nossa família. Meu avô, pai dele, Veridiano, olha o nome lindo, meu pai, o nome Arcendino, a minha mãe se chamava Aina, a minha avó se chamava Petrina. Esses nomes são os nomes do final do século XIX. Né? Então, meu avô Veridiano era proprietário de terras de café no Espírito Santo. E eles estavam assim, anoitecendo, e anoitecia com as galinhas, como se dizia, né? E ouviram palmas. Então, quem é? Ah, queremos entrar, um sotaque diferente, sabe? Estamos perdidos. E quando abriram, quem são os senhores? Eram pastores, missionários metodistas, com entre 20 e poucos anos, que iam pelo mundo, pelas Áfricas, pelas Américas Latinas, sabe? Missionários. Verdadeiros missionários. Verdadeiros missionários. E eles, então, pediram para passar a noite e antes perguntaram se poderiam ler a Bíblia para aquelas 11 crianças e a minha avó grávida do 12º, que seria meu pai. Então ele leu, e isso me emociona até hoje, ele leu um dos salmos que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É muito bonito isso. E quando acabou, a minha avó estava chorando, e grávida, e falou: o que é isso? Ele falou: isso é a Bíblia. E quem são vocês? Ah, nós somos jovens missionários. Como é que meu filho que vai nascer pode ser isso? Que interessante aí isso, eles disseram, né? Olha, e os outros todos semi-alfabetizados apenas, porque naquela época não tinha escola. Falou: olha, existe um seminário em Juiz de Fora, Minas Gerais, terra da minha parceira Sueli Costa, né?
Grande. Se chama Granbury, que está lá até hoje, né? A senhora vai ter que mandar o seu filho para lá, quando ele estiver assim, alfabetizado já e tudo. E meu pai foi o único a ter o curso superior, estudar grego, latim, etc. E tal. Isso que eu queria tocar com você, porque o seu pai, pela formação que teve, ele foi um teólogo e, consequentemente, um homem que estudou muito, como é pertinente a essa Aquela formação. A formação dos padres também era. dos padres e dos pastores protestantes desses segmentos que nós estamos falando. Eram homens que estudavam realmente. É muito diferente do que a gente às vezes vê por aí. E com isso ele tinha uma biblioteca fantástica e que você teve acesso. Foi daí que começou a sua paixão pela literatura? Pelo livro, pela literatura, foi. E o que você gostava de ler, o que te despertava José no de início? Alencar. José de Alencar tem alguns livros que seria hoje o que se chama de literatura infanto juvenil, a literatura juvenil, né? Como Iracema, né? Aquilo é uma história extraordinária, né? Eu gostava muito de José de Alencar. Aliás, o Machado de Assis adorava José de Alencar. É verdade. É um grande escritor, porque está aí, né? Ambos. E continua pertinentíssimo na nossa literatura, são lembrados constantemente. Você veio para o Rio e você teve a sua formação acadêmica no Rio de Janeiro. Aí o meu pai, a primeira paróquia para que ele foi lá enviado foi Cabo Frio. Saiu de Juiz de Fora recém-formado, com 21, 22 anos, foi mandado para Cabo Frio. Chega lá, ele conheceu minha mãe, belíssima, linda, Aina, e os dois muito novos, 22 e 19 anos, deram à luz aquele que vos fala nesse momento. Agora, em seguida, os pastores ficavam 4 anos no lugar. Em seguida, eles tiveram que sair dali para vir para o Rio. Então, lá vim eu e minha irmã Carla. E aí você eu com 2 anos, ela com 1. Você veio para a Terra de Noel, foi isso mesmo? Não, a Terra de Noel foi depois. Para Gamboa, onde hoje existe, até hoje, uma coisa chamada Instituto Central do Povo, criação de missionários americanos, que é um complexo que tem uma igreja, uma escola, uma coisa esportiva, de quadra, etc. Você morou lá por algum tempo? Uns 4 anos também. Ali eu fui alfabetizado, etc. E tal. E atrás, isso é ali atrás do morro, que foi o primeiro morro a ser chamado favela, por isso todos os outros passaram a ser favelas, que é uma planta, né? É uma planta que dava nas encostas. Bom, aí, lendo Canudos, a gente vê por que aquilo se chamava favela, porque existia essa planta lá em Canudos. E aí essa favela surgiu porque quando voltaram todos aqueles, ficaram ali, na frente do que hoje é a Central do Brasil, esperando as casas que o governo ia dar para quem fosse matar o Antônio Conselheiro lá, né? E nunca deram essas casas, eles então subiram e fizeram a primeira favela do Rio. Saiu dali, você foi depois para Vila Isabel, é isso? Vila Isabel. E você ali... Adoro Vila Isabel. É um bairro maravilhoso. Aconchegante. Temos Estudava lá o na Tijuca, no Colégio Batista. Colégio Batista? Da Tijuca. Na José Higino. Na José Higino, Isso. que anos antes, né? Onde estudou o grande Braguinha. Sim. Eu estudei no mesmo colégio, com algumas décadas de diferença, do né? Braguinha. Que verdade. coisa, um compositor extraordinário. Ter morado em Vila Isabel, que é, como a gente chama, o berço do samba, embora você não tenha composto tanto samba assim, mas ali... Por respeito. Você disse já em algumas entrevistas suas que você aprendeu que o samba tem que chegar devagarinho. Muito devagarinho. Há uma diferença ou alguma peculiaridade em compor samba, provavelmente, né? Eu acho. Deve haver realmente. Mas aquele momento influenciou a sua carreira de certa maneira que veio acontecer bem depois? A gente não sabe muito disso, né? A gente vai sendo resultado das nossas vivências. E Vila Isabel era um bairro muito interessante. Era realmente a Zona Norte, porque não é subúrbio, é Zona Norte, né? Então era familiar e já existia, isso foi nos anos 50, né? Já existia o mito Noel por ali. Existia, assim, senhores e senhoras que conheceram a tia, a mãe, ou sei lá. E aquelas ruas, aqui morou Noel Rosa. Noel Rosa ia naquele bar que ainda existia. Aquela praça, Barão de Drummond, aquelas coisas.
E eu acho que Noel é um gênio absoluto, um gênio, inclusive, pela pequeno espaço de vida, de tempo. Morreu com 26 anos, 27 anos incompletos, deixou algumas centenas de músicas. E é o nosso Rimbaud para mim, é o nosso Rimbaud. É a nossa modernidade na poesia, inclusive contando com a poesia literária. Ele foi, junto talvez com Castro Alves, na literatura, né? O poeta moderno, o poeta que viu as diferenças raciais, o poeta que viu o sofrimento, com que roupa eu vou ao baile que você me convidou, ao samba que você me convidou. Não é mole isso, você dizer isso é muito bonito, é muito interessante. Hoje estou pulando que nem sapo para ver se escapo dessa praga de urubu. Isso é lindo, isso não existia. Não é? A poesia era enfeitada, né? A poesia era enfeitada, aquelas coisas bonitas também. Tu pesavas os astros distraída, sem saber que a alegria dessa vida. E depois você faz faculdade de literatura, de letras, né? A antiga Faculdade Nacional de Filosofia. E você se formou e trabalhou como professor, deu aula, né? Eu me formei em dezembro de um ano, que seria 69, né? E comecei a dar aula em 70. Então você pretendia, antes de se tornar o letrista e o compositor brilhante que se tornou, você pretendia ser professor. E fui. Não, pretendia seguir essa carreira tão somente. Não tão somente não. Você já tinha algumas outras Você sabe, ideias. Olha, na Faculdade Nacional de Filosofia, sabe quem eram os professores de lá? Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, vários outros poetas, Augusto, como era o nome dele, um poeta do Sul, Maia, se não me engano, vários poetas, vários. E a minha professora de literatura italiana era Cleonice Berardinelli. Maravilhosa. E o professor de gramática era esqueci. Desculpe, esqueci. De linguagem era o Matoso Câmara. E Eduardo Portela já falava sobre mídias, informações, já tinha essa coisa da comunicação de massa. Em suma, uma faculdade de respeito que foi aquela. Não por isso, ou tão somente por isso, você se tornou um letrista genial, né? Essa base daí dá uma diferença até na hora de compor, Isabel com a faculdade. Né? Eu vou pedir a você um minutinho só, porque nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu volto com mais Abel Silva aqui no perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho, eu volto já.